Bom dia. Hoje eu quero falar para vocês que estão me ouvindo, vendo esse vídeo, sobre delação premiada no processo penal. Na verdade é algo um pouco inusitado para mim. Eu recebi um convite que muito me honrou para falar sobre esse tema no Congresso Internacional de Ciências Criminais de Aracaju. Minha palestra deveria ocorrer hoje pela manhã, dia 12. Mas infelizmente, por acontecimentos na cidade de São Paulo de ontem, envolvendo manifestações em razão do impeachment da presidente Dilma e também por uma aprovação de um decreto que disciplinava o Uber, o trânsito ficou caótico e eu acabei perdendo meu voo. Então, para minorar as consequências da minha ausência, eu resolvi gravar o que seria a minha exposição no seminário, a minha palestra, e disponibilizar na internet para que os frequentadores do seminário, mas também qualquer pessoa, possa ir conhecer as minhas ideias e as minhas inquietações sobre esse tema novo, palpitante e que vem a cada hora trazendo aspectos diferentes para nós. Eu pretendo falar com vocês hoje sobre alguns aspectos envolvendo a delação premiada. O primeiro deles é analisar o funcionamento do processo penal como um mecanismo epistêmico e também analisar outras situações excepcionais no nosso processo penal em que acabam funcionando valores não epistêmicos, que o processo acaba levando a resultados independentemente de uma atividade probatória que leve ao descobrimento de uma verdade, essa verdade aí com todas as aspas e ressalvas de não ser uma verdade absoluta, ontológica e assim por diante. Depois eu quero analisar a disciplina da delação premiada na Lei 12.850, que é o diploma que traz uma disciplina mais completa, mais detalhada, mais extensa sobre o tema da delação premiada. Em terceiro lugar, tratar com vocês de algumas questões não disciplinadas na lei, algumas omissões e que vêm gerando problema na prática, ora se admitindo, ora não se admitindo determinadas soluções. E por último, uma visão crítica do tema, analisar a delação premiada em face do devido processo legal e do conjunto de garantias que o devido processo legal traz. Já analisando já adiantando a minha posição, me parece que a delação premiada viola, não satisfaz todas essas exigências. Essa é uma gravação que estou fazendo da minha sala, do meu computador, informal. Então se tiver algum barulho, alguma coisa que atrapalhe minimamente, ou se eu precisar parar e continuar, eu peço a atenção dos senhores. E a desculpa dos senhores mais uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Começando, e eu vou seguir aqui o que seria a sequência dos meus slides para essa palestra e o que eu gostaria de analisar com vocês. Vamos pensar, e eu convido os senhores a refletir sobre o processo penal anterior a 1995. Esse marco é por causa da Lei 9.099 e dois instrumentos que ela trouxe, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Até 1995 vigorava de forma praticamente absoluta ou absoluta a regra de que no processo penal não havia punição sem um prévio processo. É o que a nossa Constituição assegura, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal, e para quem gosta de expressões latinas, há aí uma máxima nulla pena sine judicio. Isso vigorou desta maneira, e isso se aplicava a todo o processo penal. Em 1995, nós temos o surgimento de dois institutos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que quebram essa lógica, mas ainda num microcosmos. A transação penal aplicada somente às contravenções penais e crimes cuja pena máxima, num primeiro momento, fosse de até 1 ano, e os senhores sabem, depois foi estendida para penas até 2 anos. O que é a transação penal? A transação penal é justamente a eliminação do processo penal para que se possa chegar a uma resposta penal sem processo. O nosso processo funciona tradicionalmente a partir de algumas ideias. Eu tenho um fato concreto definido como crime, mas este fato concreto, para que eu saia do fato concreto e chegue à pena, à sanção penal, há entre esses dois eventos, intermediando esses dois acontecimentos, um processo. Daí as ideias que nós temos, nullum crime, nulla pena sine lege, é necessário que haja uma lei estabelecendo que determinada conduta humana é criminosa e a ela sancionando com a previsão de uma pena. Depois disso,
quando na prática há um ato que aparentemente se amolda a essa figura penal, esse tipo penal, para que haja a verificação concreta disso é necessário um processo. Há uma prévia atividade de investigação, uma fase pré-processual, e depois um processo onde serão produzidas as provas, em contraditório, na presença do juiz, provas válidas, não se admitindo provas ilícitas, e ao final de um regular processo, se as provas permitirem uma conclusão além de qualquer dúvida razoável sobre a culpa do acusado, sobre a autoria, materialidade, a condenação com a imposição da sanção. Pois bem, a Lei 9.099 elimina todo este meio. Ela passa do fato diretamente à pena. Claro, num primeiro momento, penas não privativas de liberdade. A transação penal permite que se acorde sobre penas de multa e restritiva de direitos. Mas, de qualquer forma, saímos do esquema tradicional. Abandonamos um modelo epistêmico, um modelo que pressupõe um processo como um instrumento cognitivo de reconstrução da verdade através das provas, e passamos direto do fato à pena, sem processo, abdicando do processo, excepcionando o princípio da obrigatoriedade da ação penal. A segunda exceção, que veio na mesma lei, é a suspensão condicional do processo. Nos crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano, é possível que haja o oferecimento da denúncia, mas que a atividade instrutória do processo não se verifique. Aplica-se, com a aceitação do acusado, uma suspensão do processo na qual ele se sujeita a determinadas condições. Apesar do eufemismo, condições, essas condições equivalem a sanções penais privativas, não privativas de liberdade, ou melhor, restritivas de direito. É claro, na prática há diferenças, mas também foi um instituto que permitiu que se passasse da denúncia, sem um processo e sem a instrução e produção de provas, a resultados equivalentes a sanções penais. Portanto, nesse momento, nós ficamos para as infrações de menor potencial ofensivo com o que se chamou de verdade consensual, né? Ou seja, um acordo que substitui o processo como um instrumento cognitivo, permite que eu parta do fato, sem processo, para a sanção. Nas infrações de média gravidade, que admitem a suspensão condicional do processo, ainda que eu não elimine o processo, porque há o oferecimento da denúncia, eu eliminei, dentro do processo, a atividade defensiva e a atividade instrutória, passando-se diretamente a condições equivalentes a uma pena e que independem de verificação judicial. Terminado o período de prova, cumpridas essas condições, semelhantes ao cumprimento de uma pena, extingue-se a punibilidade. Portanto, a partir de 95, restou, para aquele processo clássico, para aquele nula pena sine judicio, apenas as infrações de maior gravidade. E é esse campo, exatamente esse campo, que agora veio ser preenchido pela delação premiada nos crimes de maior potencial, de maior gravidade, com penas elevadas, tanto para os crimes de organização criminosa, quanto para os crimes praticados por organizações criminosas. Passando ao a nossa primeira análise da delação premiada, a Lei 12.850 tipifica o que é organização criminosa no artigo 2º e o crime de organização, ou melhor, o crime de participar de organização criminosa, e define o que é organização criminosa no artigo 1º. Eu vou ler a definição. Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Esta é a definição de organização criminosa. E a Lei 12.850 permite que nos processos sobre organizações criminosas se apliquem determinados meios de obtenção de prova, entre eles a colaboração processual, que é um eufemismo para delação premiada. Delação é uma palavra feia, delação é uma palavra que remonta à traição. Delação lembra-nos da figura de Judas Iscariote, conhecido como o delator de Jesus Cristo. Talvez o legislador aí, querendo usar um eufemismo, chamou a delação de colaboração processual. Pois bem, aqui nós já temos um primeiro problema. Ao longo desses anos, isso começou em 1990,
houve algumas inserções pontuais da delação premiada no ordenamento jurídico brasileiro, mas normalmente só sob o aspecto penal. Benefícios penais, portanto regras de direito penal material para os delatores, sem previsão de um procedimento para a delação. E esses benefícios variavam, tinham um núcleo comum, mas algumas variações de lei para lei. Foi assim, por exemplo, na lei de drogas, depois na lei de lavagem de dinheiro, na lei de proteção às testemunhas e aos réus colaboradores, e assim veio se desenvolvendo esse instituto. Na lei de organização criminosa, pela primeira vez nós temos uma disciplina global do Instituto da Delação, tanto em seus aspectos penais materiais, quanto em seus aspectos processuais, como realizar a delação premiada. Só que essas diferenças processuais não nos preocupam, porque a Lei 12.850 é a única que disciplina o, vamos chamar assim, o rito probatório da delação premiada. Mas do ponto de vista penal material, há diferenças sobre o grau de benefício que pode ser concedido ao delator. Vamos pensar um exemplo e veja que problema nós teremos. Uma situação não difícil de acontecer. Um grupo organizado que pratica o tráfico de drogas e com um ganho excessivo de dinheiro procura mascarar esses dinheiro ou esses valores recebidos de origem ilícita. E eu posso ter um processo que envolva organização criminosa, crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O que nós temos? 3 regimes jurídicos distintos para a delação premiada, um em cada lei. Não me parece que há sentido que nós tenhamos que calcular benefícios distintos para cada crime de acordo com regimes jurídicos com pequenas diferenças, mas diferenças que existem. E no mais, não há nada na lei do crime organizado que permita concluir que aquilo é específico só para a organização criminosa, ou que um tráfico de drogas ou uma lavagem de dinheiro teria uma natureza tão distinta que precisaria de um regramento específico para a colaboração processual ou delação premiada. Portanto, me parece que aqui nós estamos numa situação que a lei do crime organizado revogou as disciplinas anteriores tratando de lavagem de dinheiro. Defendo, portanto, que nós tenhamos hoje uma única disciplina da delação premiada, aplicável a todos os casos que admitem delação premiada, no caso, a disciplina da Lei 12.850. Prosseguindo, já falamos dessa questão terminológica, a lei estabelece primeiro objetivos da delação premiada, objetivos não cumulativos, alternativos. Prevê o artigo 4 caput. Inciso 1º, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas. Inciso 2º, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3º, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4º, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E o inciso 5º, algo bem localizado para extorsão mediante sequestro ou crimes desta natureza, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Esses objetivos da delação premiada, eles não precisam ocorrer todos para que a pessoa se beneficie da delação premiada. O próprio caput do artigo 4 fala um ou mais desses objetivos. Conseguindo um menor número de objetivos, o benefício a ser atingido pelo delator será menor. Quanto mais objetivos ou em maior intensidade esses objetivos forem atingidos, maior benefício o delator terá na sua delação. Pensando agora no ponto de vista processual, procedimental da delação, nós podemos dividir a delação premiada na Lei 12.850 em 3 fases. Uma primeira fase de negociação do acordo, em que as partes, Ministério Público de um lado, normalmente em conjunto com a polícia, e acusado de outro, sempre amparado pelo seu defensor, vão negociar a viabilidade ou não de celebrar um acordo de delação premiada. Se as partes chegam a um acordo, isso normalmente acontece ainda na fase da investigação, esse acordo deve ser levado a um juiz para homologação. Essa é a segunda etapa, a etapa da homologação do acordo por um juiz.
né? E a terceira etapa é a aplicação dos benefícios previstos nesse acordo ao final do processo, na sentença penal. É claro que entre a segunda etapa, homologação, e a terceira etapa, aplicação dos benefícios, eu vou ter, nesse meio entre os dois momentos, toda a atuação do colaborador ou do delator ao longo do processo, cumprindo aquelas obrigações que ele assumiu no acordo de delação premiada que foi previamente homologado. Primeira questão, problemas da negociação. Há uma previsão na lei que esta negociação pode ser realizada com o Ministério Público ou com a autoridade policial. Normalmente ela é realizada com os dois. Mais recentemente, o Procurador-Geral da República propôs uma ação de inconstitucionalidade desse dispositivo por permitir, aparentemente, por uma leitura quase que terminológica do dispositivo, que a autoridade policial poderia celebrar acordos de delação premiada independentemente do Ministério Público. Efetivamente, me parece que essa previsão viola o artigo 129, inciso 1º da Constituição, que confere ao Ministério Público o monopólio da ação penal pública, ação penal de iniciativa pública. E por que isso? Porque é possível que o acordo de delação premiada leve a não oferecimento da ação, se o delator não for o líder da organização nem tiver antecedentes, ou pode ser que leve à extinção da punibilidade ou redução das penas. Isto é, uma forma de atingir a pretensão processual acusatória, que é do Ministério Público. A Constituição confere ao Ministério Público. Não me parece, portanto, que seja possível que esta disponibilidade de uma pretensão, de um direito de ação conferida ao Ministério Público possa se dar pela autoridade policial, independentemente da concordância ou da participação do Ministério Público. O segundo problema, a não participação do juiz. Nesse ponto, acerta a lei. O acordo de delação premiada, quando ele é negociado, às vezes chega-se a um consenso e firma-se o acordo de delação premiada, às vezes não. Às vezes me perguntam, mas professor, o senhor como advogado vai negociar, vai conversar com o Ministério Público, dizer que tem provas a levar a ele, implicitamente ou até explicitamente reconhecendo a culpa do seu cliente? Sim, o Ministério Público é a parte contrária. Eu estou querendo com o Ministério Público obter um acordo. Não me preocupa que o Ministério Público imagine ou tenha certeza que o meu cliente, que o investigado, é culpado. Aliás, normalmente essa já é a pré-concepção, o preconceito do Ministério Público. Quem eu não posso gerar este preconceito é na autoridade judiciária. O Ministério Público, se não for formulado o acordo, irá denunciar o investigado, como já iria denunciá-lo se não houvesse a tentativa de acordo. O juiz tem que se permanecer neutro, o juiz tem que estar equidistante e não participar desta negociação para não comprometer a sua imparcialidade, porque isso ocorreria invariavelmente naqueles casos em que não houvesse o acordo. Não sendo celebrado um acordo, se o juiz participasse daquela negociação, ele já saberia de antemão da culpa daquele acusado. Aquele acusado ou investigado já teria confessado, isso faz parte do acordo de colaboração, a sua culpa, e este juiz estaria com a sua imparcialidade comprometida. Isso foi disciplinado pela lei, mas um aspecto que a lei não disciplinou, embora deflua do nosso sistema, é se esse juiz que celebra o acordo após a homologação poderia ou não sentenciar o feito. Se nós pensarmos na estrutura do Código de Processo Penal, há uma regra equivocada no artigo 75, parágrafo único, que diz que, sim, prevê a prevenção do julgador que na fase de investigação pratique atos de natureza cautelar e por isso fica prevento para a ação penal. Essa regra é profundamente questionada, ou regras equivalentes são questionadas nos tribunais internacionais de direitos humanos, em especial o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, porque isso viola a chamada imparcialidade objetiva do julgador. Mas entre nós, esta regra tem sido aplicada. Então, justamente por isso, me parece melhor que o juiz que homologa o acordo, embora ele exerça aí, na minha opinião, uma atividade quase que de jurisdição voluntária, de verificação da legalidade, voluntariedade do acordo, que ele não seja o mesmo juiz que irá sentenciar o feito. Prosseguindo, visto a etapa de negociação, vejamos a homologação. O parágrafo 6º do artigo 4º prevê
O juiz verifica a regularidade, a legalidade e a voluntariedade do acordo, podendo, para este fim, sigilosamente ouvir o colaborador. O parágrafo 8º prevê que o juiz pode recusar-se a homologar o acordo e o mesmo parágrafo prevê que o juiz pode adequá-lo ao caso concreto. Aqui nós temos alguns problemas interpretativos. Primeiro, me parece fácil distinguir a voluntariedade de um lado da legalidade ou regularidade de outro. A regularidade ou legalidade diz respeito à observância das normas que disciplinam o acordo. A voluntariedade diz respeito a um aspecto volitivo. O agente que celebra esse acordo não está pressionado, não está sendo forçado a celebrar o acordo, ainda que um acordo formalmente válido, ele pode ocorrer com vício de vontade. É isto que o juiz verifica quanto à voluntariedade. Já os termos regularidade e legalidade me parecem de difícil distinção. Acho que ambos significam uma adequação do acordo às normas. Se houver uma inadequação, um aspecto puro de legalidade, não quanto ao mérito, quanto à proposta ser boa ou ruim para o acusado, melhor ou pior para o Ministério Público, mas aspectos de legalidade, o juiz pode se recusar a homologar o acordo. Por exemplo, a lei permite o perdão judicial e permite a não propositura da ação penal contra aquele que não é o líder da organização e não tem antecedentes criminais. Imaginemos que o Ministério Público proponha isto para um líder da organização. O juiz vai poder dizer, esta cláusula eu não homologo, porque esta cláusula é uma cláusula ilegal. Há notícias que o Supremo Tribunal Federal, em acordos da Lava Jato, recusou-se a homologar, o ministro Teori Zavascki recusou-se a homologar cláusulas de acordo que previam, por exemplo, a renúncia à utilização futura do habeas corpus. Então, esse é um controle de legalidade, não um controle do mérito. Já adequá-la ao caso concreto não me parece que permita a interferência do juiz no conteúdo do acordo. Enfilhando esta linha de uma atuação mais formal nesse momento, o que o juiz faz quando ele adequa o acordo seria levá-lo de uma situação de irregularidade ou ilegalidade para os limites estritos da legalidade, sem interferir no mérito. Não vejo o juiz podendo dizer, olha, Ministério Público, aqui você chegou a propor o perdão judicial, mas eu acho que isso é muito. Acho que para esse investigado, uma redução de 2/3 da pena está bom. Aí o juiz estaria interferindo no mérito. E a terceira etapa é a sentença que reconhece os efeitos do acordo. E esse me parece um ponto falho da nossa delação premiada. Nós importamos um instituto de ordenamentos estranhos, ordenamentos estrangeiros, e aqui nós ficamos nesse dilema, porque o investigado negocia com um sujeito, que é o Ministério Público, mas vai receber os benefícios do acordo de outro sujeito, que é do juiz na sentença ao final do processo. Portanto, é claro, entre ter um mau acordo celebrado com o Ministério Público e homologado pelo juiz, e um bom acordo, um acordo vantajoso celebrado com o Ministério Público, é sempre melhor um bom acordo do que um mau acordo. Mas ainda que se obtenha o melhor dos acordos, este bom acordo não vai significar nada além de uma carta de intenções, porque o delator se obriga a cumprir determinadas atividades. Depor sempre que for chamado, entregar toda a documentação, narrar tudo o que sabe, ajudar na interpretação de provas futuras, e se ele deixar de cumprir estas suas obrigações contratuais, estas obrigações assumidas por ele no acordo, isso poderá levar à não obtenção do benefício previsto no acordo. Então eu celebro o acordo com o Ministério Público, perante quem eu me obrigo a determinadas tarefas, mas vai ser uma outra pessoa, o juiz, que ao final do processo irá avaliar se eu cumpri ou não cumpri essas tarefas, se eu as cumpri bem ou se eu as cumpri mal. E é quem vai definir qual o benefício que eu poderei obter ao final do processo. Portanto, você negocia com um para obter a vantagem do outro. O instrumento funcionaria melhor se eu pudesse, com quem negociar, já obter as vantagens. Isso é possível, por exemplo, num ordenamento norte-americano, onde vigora uma disponibilidade da ação penal, mas nós ainda temos muito arraigado entre nós uma ideia de que a ação penal é indisponível. Não me parece que eu seja, mas também não tenho tempo para desenvolver essa ideia
agora com os senhores, em que eu quero tratar exclusivamente da delação premiada. Quanto aos efeitos materiais, apenas para mencionar, a lei prevê que o juiz pode conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva de direitos daqueles que tenham colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Prosseguindo, alguns efeitos processuais. E eu destaco 3 efeitos. Primeiro dos efeitos, é possível que haja um não oferecimento da denúncia. A lei prevê, naquelas situações do colaborador que não é o principal e que não tem antecedentes criminais, que ele pode ter o que se está chamando de imunidade processual. O Ministério Público deixa de denunciar este colaborador em razão da sua colaboração. O segundo efeito processual que a lei prevê é a possibilidade de suspensão da denúncia, suspensão do oferecimento da denúncia por um prazo de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Qual a finalidade deste prazo? Permitir que o Ministério Público verifique se está ou não havendo a efetiva colaboração deste delator ao longo do processo, com atividade probatória e situações em que ele tenha se comprometido a colaborar com o Ministério Público. E o terceiro aspecto e principal do ponto de vista probatório é a oitiva do colaborador ou oitiva do delator como fonte de prova no processo. Obviamente que ele tem o seu direito de defesa, caso denunciado, mas ele vai funcionar como fonte de prova em relação aos delatados. E aí entra um ponto que tem sido muito questionado da lei. O parágrafo 12 do artigo 4º prevê que, ao celebrar este acordo, o colaborador, mesmo que não denunciado, poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou iniciativa da autoridade judicial. Só que, neste caso, ele renuncia ao direito ao silêncio. O parágrafo 14 prevê no depoimento, porque ele renunciou na presença do seu defensor ao direito ao silêncio, ele estará sujeito a dizer a verdade. Esta regra, claro, o direito ao silêncio é a pedra de toque, é a nota que caracteriza um sistema como predominantemente acusatório, e, portanto, que trata o acusado como um sujeito de direitos em igualdade com a acusação, ambos com direito à produção de prova, na medida do possível, condições paritárias, a ser a pretensão acusatória e a resposta defensiva julgadas por um juiz imparcial, ou um modelo inquisitório, em que o acusado não é um sujeito de direito, na verdade ele é uma fonte de prova, um detentor da verdade a ser obtida a qualquer custo, a qualquer preço, extraída do próprio acusado, a verdade por um inquisidor, que enfeche nas suas mãos o poder de acusar, o poder de julgar, de produzir provas, não tendo esse acusado uma verdadeira atividade defensiva. Aliás, era justamente por isso, nesse modelo, em que ele não era um sujeito de direitos, em que ele era uma fonte de prova, que se admitia a tortura. Admitia-se a tortura para forçar o acusado, contra os quais já houvessem alguns indícios, não se podia torturar qualquer pessoa, era necessário um início de prova, e esta pessoa era torturada para que ela pudesse se convencer, entre aspas, de que deveria confessar. E não era por outra razão que a confissão era considerada a rainha das provas. A confissão, nesse sentido, aplacava o espírito do inquisidor, porque ele teria obtido a verdade. Com a rainha das provas, com a confissão, o próprio autor do crime reconhece a sua culpa em relação a essa prática. Quais os problemas práticos que nós temos em relação à produção dessa prova? Nós devemos distinguir duas situações. Aquela hipótese em que o delator, até porque ele é corréu, ele também praticou o crime, ele está denunciado no mesmo processo com os delatados, e a hipótese que hoje vem ocorrendo muitas vezes, até porque tem se feito, ao meu ver, erroneamente, violando a garantia do juízo natural, violando as regras de conexão e continência, mas isso também é um outro problema à parte que não dá para tratarmos hoje, o chamado fatiamento dos processos,
Então há uma grande operação que na verdade acaba sendo composta de várias suboperações, etapas de operações. E às vezes uma mesma etapa acaba tendo diversos processos. Isto fraciona a atividade processual e, consequentemente, a instrução. Então eu posso ter alguém que seja um colaborador, que está denunciado no processo A, e os seus delatados estão denunciados no processo B, C ou D, processos estes no qual o delator não é parte. Se o delator for parte, a princípio, a sua manifestação no processo, a sua fala se dará ao final, depois de encerrada a instrução, no seu interrogatório. Se o delator não é parte, ele irá depor como testemunha, aliás, o que está previsto no parágrafo 12 do artigo 4º. Nesta última situação, que eu diria que é uma situação mais fácil de resolver, embora ele seja um acusado num outro processo, ele funcionaria aí como uma testemunha anômala em relação aos delatados. Ele será ouvido, arrolado pelo Ministério Público, ouvido inicialmente junto com as testemunhas de acusação e, obviamente, os delatados poderão fazer perguntas ao delator, até porque para poder demonstrar, submetendo a contraditória versão do delator, a sua falsidade, a falha da versão do delator. Então, com isso, preserva-se o contraditório, preserva-se a ampla defesa, preserva-se o direito à prova dos delatados. E é só submetendo a fonte de prova ao contraditório que esta fala do delator, corroborada por outros elementos, poderá ser valorada ao final. Os senhores se lembram, o artigo 155 do Código de Processo Penal prevê que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Pois bem, se o delator não fornecer a sua versão em contraditório judicial, ela não poderá ser valorada. Muito mais complicada é a situação em que o delator é corréu no mesmo processo. E por que mais complicada? Porque, em princípio, o momento de fala do delator é no seu interrogatório, ao final da instrução. E o que nós teríamos nesse momento derradeiro, já acabada a instrução, já colhidas todas as provas do processo? Nós poderemos ter nesse momento, muitas vezes isso vai ocorrer, a necessidade de que novas provas sejam realizadas em razão do conteúdo da delação, que os delatados requeiram a produção de algumas provas justamente para tentar, não só do ponto de vista argumentativo, perguntando para o delator, mas do ponto de vista probatório, demonstrar a falsidade do conteúdo da delação. Isto implicaria que o juiz, na fase do artigo 402, tivesse que quase reabrir toda a instrução. É melhor que isto venha de lege ferenda, mas ainda assim acho que seria mais prudente que, já havendo uma delação, que este delator tenha bipartida a sua função em momentos procedimentais distintos. Que ele seja ouvido num primeiro momento, no início da instrução, tal qual uma testemunha, apenas para se submeter a essa exploração contraditória dos delatados. A finalidade desta primeira oitiva, como se testemunha fosse, é possibilitar submeter ao contraditório a versão, que é uma versão que será utilizada para a formação do convencimento judicial, submetê-la ao contraditório dos delatados. Isto, obviamente, não elimina que depois, ao final da instrução, uma vez que está denunciado, que esse delator seja interrogado ao final do processo para exercer a sua autodefesa. Mas a atividade probatória com vistas à condenação dos delatados deve ser explorada nesse momento inicial para possibilitar que a instrução seja aproveitada já com a produção das contraprovas defensivas. Isso evita que nós tenhamos quase que uma nova instrução, uma completa instrução sobre a delação, naquela fase final, onde eu deveria requerer apenas diligências complementares. Esse é um ponto que a lei, me parece, pecou. Um outro ponto polêmico, é a possibilidade de retratação. O parágrafo 10 do artigo 4º estabelece: as partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador poderão ser utilizadas, ou melhor, caso as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então aqui nós temos uma situação de retratação. Me parece que a retratação é algo distinto do inadimplemento do acordo. O inadimplemento é um ato ilícito.
né? A pessoa se compromete contratualmente a determinadas prestações e deixa de cumpri-las. Isto é, inadimplir o acordo, praticar um ato ilícito, violar aquele contrato. Outra coisa é a possibilidade de retratação. Retratar-se é retirar a eficácia jurídica de um ato ou de uma manifestação de vontade. Quando eu possibilito que alguém se retrate de algo, como por exemplo quando o código diz que a confissão é retratável, eu permito que a pessoa retire a eficácia jurídica daquele ato pretérito por ela praticado. Portanto, a ideia de retratação da delação se aproxima à situação de que qualquer das partes, o Ministério Público ou o acusado, possam chegar num certo momento e falar: eu fiz a delação, a minha delação foi homologada, mas eu pensei bem, acho que não é a melhor alternativa, eu me retrato da delação. Neste caso, o que prevê o artigo 4º, parágrafo 10º? A possibilidade do delator se retratar, mas neste caso, as provas produzidas na delação não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Isso significa que toda aquela narrativa que atribui aos delatados fatos criminosos poderá ser utilizada. Eu não posso pegar a delação e a confissão que o delator fez ao delatar, a confissão na parte que ele reconhece que ele praticou atos autoincriminatórios, eu não posso utilizar contra o delator. Mas tudo o que ele disse em relação às outras pessoas, eu poderei utilizar contra elas. Esta me parece uma figura nova que entra na nossa legislação. Nós normalmente, do ponto de vista probatório, estamos acostumados a trabalhar com tudo ou nada. Isto é, ou a prova é lícita e plenamente valorável, ou a prova é ilícita e, portanto, impassível de valoração. O que nós temos aqui, me parece, é uma situação de proibição relativa de valoração da prova. Um mesmo ato pode ser valorado em relação aos delatados, mas não pode ser valorado em relação ao delator. E aqui a questão não é terminológica, tem reflexos importantes. Se eu estou num regime de prova ilícita, isto gera, por consequência, a possibilidade de que essa prova ilícita projete os seus efeitos para as provas delas derivadas. Mas como a lei não diz que esta prova é ilícita, apenas diz que a delação não poderá ser utilizada exclusivamente contra o delator, ela possibilita a utilização da delação contra os delatados e não há que se cogitar aqui de prova ilícita por derivação. Encaminhando-me para o final, já estamos aqui, estou controlando o meu tempo, 37 minutos, a previsão da fala lá era de 40 minutos, talvez eu exceda um pouquinho, essa é a vantagem de eu estar gravando a minha própria fala. Vamos a um tema importante e novo, o valor legal da delação premiada. O parágrafo 16 do artigo 4º prevê: nenhuma sentença condenatória poderá ser proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Ou seja, estabelece aqui uma insuficiência probatória da delação para a formação de um juízo condenatório, além de qualquer dúvida razoável. É o que no sistema de common law é conhecida como corroboration rule, ou seja, a regra da corroboração. Esta prova pode ser valorada, mas sozinha ela é insuficiente para condenar. É o que também se chamou, em certa época, da disciplina da prova, nos ordenamentos continentais, de sistema de prova legal negativa. Não é aquela prova legal positiva que diz o que é necessário para que o juiz se convença que um fato é verdadeiro, mas o que é insuficiente, por isso negativa, o que não permite que o juiz se convença que um fato é verdadeiro. Me parece uma medida bastante prudente. O delator já atrai para si uma série de desconfianças. A pessoa que delata ela é alguém que confessa o seu crime e atribui também a prática delitiva a outrem. Isto por si só gera uma série de desconfianças contra o delator. O nosso sistema não veda a valoração da delação, mas estabelece esta regra de compensação. Exige a corroboração por outros meios de prova para que a delação possa ser valorada. Ora, se o delator, que já gera desconfiança, ainda está recebendo um prêmio para delatar, maiores suspeitas devem recair sobre esse delator. E, portanto, o legislador foi cuidadoso e agiu bem ao estabelecer esta regra de corroboração. Embora não tenha estabelecido alguns pontos importantes. O primeiro deles, o parágrafo 16 diz que a delação isoladamente
não pode servir de fundamento para sentença condenatória, mas não estabelece se esta insuficiência, se este menor grau de convencimento da delação possibilitaria que ela fosse usada, por exemplo, para outras decisões em que a lei utiliza um estándar probatório atenuado, como, por exemplo, não um juízo de certeza, mas um juízo de probabilidade. Poderia uma delação servir como os indícios suficientes de autoria para a pronúncia? Poderia uma delação servir como indício suficiente de autoria para decretar uma prisão preventiva? Poderia uma delação que afirmasse a ilicitude de um determinado bem por ser produto do crime servir como fundamento para um sequestro daquele bem, quando o Código exige indícios veementes da proveniência ilícita daquele bem? A lei não estabelece expressamente. Dá a entender, quando restringe o valor da delação para a sentença condenatória, que só aí estaria a vedação. Mas me parece muito perigoso, diria até temerário, que a simples palavra de um delator possa, por exemplo, servir de fundamento para a decretação de uma prisão preventiva. Se assim o for, se só o delator servir para caracterizar o chamado fumus commissi delicti, a liberdade minha, a liberdade sua, a liberdade de qualquer um de nós, pouco ou quase nada vale. Basta que um criminoso, confessadamente criminoso, por qualquer motivo, diga, eu cometi o crime, mas o Gustavo também cometeu o crime comigo. E simplesmente com base nisso, o juiz poderia decretar a minha prisão preventiva. Acho que não, acho que é preciso tomar alguns cuidados. Um outro problema que a lei não resolve é o problema das chamadas delações cruzadas, ou seja, mais de uma delação no mesmo sentido. Quando a lei diz que nenhuma sentença poderá ser proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador, ela não deixa clara se ela desconfia desse instituto, dessa modalidade delação premiada, ou, e portanto, ainda que eu tenha mais de uma delação nesse sentido, ela é insuficiente. Seria como se a lei estivesse dizendo, só delação, seja uma, sejam duas, sejam três, não me basta. Eu preciso de delação e mais outra prova. Uma prova documental, uma prova pericial, uma prova testemunhal. Ou, se quando a lei se refere à delação, declarações do agente colaborador, ela está querendo se referir a uma única delação de um único agente colaborador, que não possibilitaria a condenação, mas se eu tivesse 2, 3 colaboradores que dissessem a mesma coisa em relação a um ou mais delatados, isto já seria suficiente para condenação. Se o delator A delata X, só a delação de A seria insuficiente para condenar X. Mas se o delator A, o delator B e o delator C, no mesmo sentido, delatam a X, eu não teria apenas uma única delação, mas várias delações, e isto já estaria fora do âmbito do parágrafo 16 do artigo 4º. Essa é uma questão em aberta, a jurisprudência terá que definir esta situação, né? Valorar o conteúdo da delação, valorar a credibilidade do delator e, nesse caso de delações cruzadas, valorar a suficiência ou não dessa convergência de conteúdo das delações em termos condenatórios. Me parece que ainda assim, ainda que eu tenha um conjunto de delações, se nenhuma outra prova de corroboração existir, seria inadequada e incorreta a condenação. Aliás, os delatores, para serem considerados como tais, para obterem os benefícios da sua delação, se obrigam a determinadas tarefas. Esta obrigação inclui possibilitar desestruturar a quadrilha, possibilitar identificar quem são os demais membros da quadrilha, possibilitar a cessação da prática delitiva, possibilitar a recuperação do produto do crime. Então, nestes objetivos, ao atingi-los, certamente mais alguma prova advirá contra os delatados. Se nada surgir da delação, nós tivermos uma delação isolada de um único delator, ou mais de uma delação, mas ainda assim isoladas, mesmo que convergentes, me parece que a condenação não se coloca. Há um problema novo que tem surgido agora, que tem sido chamado das delações brancas. O que são as delações brancas? São situações em que, exatamente para escapar ou para driblar esta regra da insuficiência das delações, se está diante de uma pessoa que provavelmente seria um coautor ou um partícipe do delito, porque ajudou o autor a praticar aquele delito, ou com ele o praticou, mas propositalmente esta pessoa é deixada de fora da delação,
faz-se uma delação informal com ela, mas se combina com essa pessoa que ela será ouvida como testemunha. Por quê? Porque se o delator é ouvido como delator e esta segunda pessoa também é ouvida como delator, eu estaria numa destas situações de insuficiência probatória. Então, faz-se a delação formal com um e com o outro. Chama-o de testemunha, trata-se esta pessoa como uma testemunha, mas na verdade ela é uma pseudo-testemunha. E assim se poderá dizer ao final do processo: eu não tenho apenas a palavra do delator, eu tenho a palavra do delator A mais o testemunho da testemunha B. E portanto eu tenho a delação corroborada por outra prova. Mas, verdadeiramente, o que eu teria nesse caso? Em substância, dois delatores falando a mesma coisa. Será necessário muito cuidado para avaliar estas possíveis testemunhas, mas que estejam muito próximas ou às vezes até efetivamente inseridas na atividade criminosa, para que isso não vire uma burla a esta regra da corroboração. Né? Um outro tema que tem sido debatido e foi debatido na Operação Lava Jato é se uma pessoa que já celebrou uma delação premiada e rompeu com esta delação premiada, deixou de cumprir a delação premiada, se ela poderia celebrar uma nova delação premiada ou se haveria um impedimento do Ministério Público propor ou do juiz homologar esta nova delação. Eu tenho entendido que ela pode celebrar. Por quê? Porque não há nenhuma vedação probatória na lei, a lei não estabelece nenhum requisito negativo em relação ao delator, vedando a delação em relação a pessoas que já tenham celebrado delações anteriores e rompido esta delação. Vejam, pelo Código, e aqui trato o delator como uma testemunha anômala, qualquer pessoa pode testemunhar. Indago aos senhores. Uma pessoa que já tenha sido condenada criminalmente por qualquer delito pode ser testemunha num outro processo, num fato que ela não participou? Claro que pode. Imaginemos mais, uma pessoa que já foi condenada por falso testemunho. Um falso testemunho quanto ao fato 1, que teria sido praticado pelo acusado A. Num caso separado. Um fato 2 que teria sido praticado por B sem nenhuma participação desta mesma pessoa. Mesmo já tendo sido anteriormente condenada por falso testemunho, ela poderia ser testemunha num outro processo? A resposta também é positiva. Sim, não há nenhuma vedação para que ela seja testemunha. Ela não se encontra entre as pessoas vedadas do artigo 207. Nesse caso, o que acontecerá? Por óbvio, quando o juiz vai valorar uma prova decorrente de fonte oral, pelo menos dois aspectos são valorados. O conteúdo, o que foi dito, né, e a credibilidade da testemunha que disse aquilo. Né? Para usar duas expressões latinas, há uma obra sobre a valoração da prova testemunhal, de um autor italiano chamado Ettore Dossi, e ele diz: o juiz deve valorar o dictum, isto é, o que foi dito pela testemunha, o conteúdo narrado pela testemunha, e também a fides, a fé, a credibilidade que aquela testemunha traz. É claro que o conteúdo da credibilidade, num caso desse, estará profundamente abalado, mas isso não impede que, diante de um dictum, de um conteúdo forte, coerente, detalhado, e principalmente que encontre grande corroboração em outros meios de prova, que ao final essa prova possa ser considerada e, juntamente com outras, fundamente uma condenação. Não vejo, repito, nenhuma vedação no nosso ordenamento jurídico para aquele que já celebrou uma delação se encontrar impossibilitado de celebrar novas delações. Passemos agora para algumas questões não disciplinadas pela lei e que precisam ter uma disciplina. Rapidamente, eu já estou me excedendo no meu tempo. Primeiro, natureza da pena a ser proposta. Tem-se visto, nestas delações da chamada Operação Lava Jato, um rompimento com a legalidade. Propostas de penas que não estão previstas na nossa legislação. Algo como um regime aberto diferenciado, pelo qual o réu permanece 1 ano em prisão domiciliar e nos outros anos ele pode sair para trabalhar e volta à noite, ainda que a delação permita, por um acordo de vontades, se diminuir a importância do processo para chegar à pena e a outros efeitos, não me parece que esteja autorizado a uma celebração de penas não contempladas em lei. Isto pode gerar profundos problemas futuros. Imagine, por exemplo, que esse delator depois se envolve em qualquer outro crime, sem nenhuma relação com a delação. Por exemplo, está dirigindo seu carro e atropela alguém. Como fazer a unificação desta pena não prevista em lei com a pena por um outro crime estabelecido em lei? Será impossível. Um outro problema.
diz respeito aos reflexos extrapenais da delação. Alguém que delata quer resolver a sua vida com a delação. E eu não posso falar, não, você está delatando aqui no campo penal, mas você continua em aberto com as suas outras áreas de repressão. Por exemplo, com a área de concorrência, com a área de reparação do patrimônio público, se for um funcionário público, com um processo administrativo disciplinar. O nosso regime deverá encaminhar-se para uma solução global dos efeitos da delação. Isto é, que a delação, desse o nome que quiser, isso poderia ou necessariamente teria que envolver outros agentes para participar do acordo, mas que ela, na medida do possível, seja o mais ampla e resolva todas estas situações, sob pena de aspectos não penais tornar-se um empecilho para a celebração de uma delação premiada no campo penal. Por exemplo, eu resolvo o problema da minha sanção penal, mas fico em aberto com sanções de improbidade administrativa, a empresa com sanções da lei anticorrupção contra as pessoas jurídicas, a empresa com sanções no plano do direito concorrencial por hipótese de formação de cartel. Isso pode ser um terrível obstáculo à efetividade do acordo de delação premiada. Por último, alguns aspectos das chamadas cláusulas abusivas ou excessivas, como renúncia a recursos, renúncia a habeas corpus. Isso é um campo que ainda está em aberto. Talvez a jurisprudência deva estabelecer patamares futuros, as próprias ordens dos advogados, do lado dos advogados, Ministério Público, do lado dos promotores e procuradores, comecem a estabelecer guias, standards ou padrões para celebrações de acordo e que com o tempo isso se equalize dentro de que são aspectos passíveis de renúncia ou disposição no acordo e alguns outros aspectos que não possam ser afastados, que a parte não possa abrir mão no seu acordo. Dois temas sensíveis dizem respeito à vinculação da proposta homologada. Uma vez celebrado o acordo e um juiz verificando aqueles aspectos de legalidade ou voluntariedade homologue o acordo, a questão é, o juiz da sentença, quando vai aplicar os efeitos daquele acordo, está ou não vinculado àquela legalidade reconhecida previamente pelo juiz que homologou o acordo. Por exemplo, um juiz que homologue um acordo que estabeleça esta pena, uma pena em regime aberto, diferenciado, ficando 1 ano em prisão domiciliar e nos próximos 4 anos podendo sair de casa para trabalhar durante o dia e voltando à noite. Uma pena que não está prevista em lei, cuja legalidade é discutível. Mas houve homologação deste acordo, com esta previsão. Não houve recurso da homologação desse acordo. Poderia o juiz na sentença falar, olha, o meu outro colega, o magistrado que analisou o acordo, disse que sim, que pode e o homologou. Mas eu acho que não, e portanto não vou aplicar esse efeito porque eu acho que aquela pena por ele homologada é ilegal. Me parece que se nós estamos caminhando para um instituto convencional, é preciso que nós pensemos esse instituto como algo bilateral, um sinalagma, e que o papel do judiciário é, tal qual num processo de jurisdição voluntária, verificar a legalidade, voluntariedade, homologar esse ato para liberar a eficácia, mas a eficácia daquela disposição de vontade que foi celebrada pelas partes. Portanto, a isso eu responderia sim, acho que o juiz fica vinculado. Isto quanto a aspectos de legalidade. E o segundo ponto, e talvez mais importante, e sobre o cumprimento do acordo? As partes celebram um acordo, homologam um acordo e se comprometem. Normalmente há mais compromissos do acusado em certas atividades que ele terá que desenvolver ao longo do acordo. Imaginemos que esse acusado seja bastante efetivo, cumpra todas ou a maioria dessas obrigações. O Ministério Público, que é com quem ele celebrou o acordo, se convence que o acusado foi profundamente colaborativo, sua atividade foi essencial e, portanto, ele cumpriu tudo o que se esperava do acordo. E é favorável a que se aplique a ele o benefício máximo previsto no acordo. E assim se manifesta. Poderia o juiz fazer uma avaliação contrária, dizer, não, eu não estou de acordo, eu acho que o acusado colaborou pouco, eu como juiz esperaria mais dele, portanto não aplico o benefício máximo? Acho que aqui a questão não é se o juiz está ou não vinculado à manifestação de vontade do Ministério Público. A questão aqui é que houve um acordo, um contrato entre as partes. Esse acordo foi homologado em seus aspectos formais. Se as partes, ao final, estão de acordo que ambas cumpriram as suas obrigações, acho que cabe ao juiz liberar a eficácia deste acordo tal qual estabelecido pelas partes.
Em que situação o juiz poderá intervir? Ao meu ver, poderá intervir quando houver um dissenso. O acusado falando, eu cumpri todas as minhas obrigações, quero o benefício máximo. E o Ministério Público diz, não, você cumpriu poucas obrigações. Acho que o seu benefício deve ser 1/3 das vantagens que você poderia obter. Nesse caso, não havendo acordo de vontades, aí sim caberá ao magistrado avaliar qual a intensidade da colaboração de vontade para que então possa esta colaboração produzir os seus efeitos. Aí sim, não há uma convergência de vontades, há uma divergência de vontades, e nesse caso cabe ao Poder Judiciário, de forma imparcial, verificar entre o acusado que acha que cumpriu muito e o Ministério Público que acha que ele cumpriu pouco, quem está com a razão, ou se a razão está numa terceira posição intermediária, e liberar os efeitos de acordo com isso. Com isso, nós terminamos essa parte dos pontos não debatidos e chamo ao final atenção para a relação entre delação premiada e devido processo legal. Não me parece que daqui para frente seja possível que nós tenhamos processos penais sem delação premiada. A delação premiada é um instituto que veio e veio para ficar. Mas também isso não significa que daqui para frente todo e qualquer processo deva ser resolvido com delação premiada. Senão amanhã ou depois nós vamos ter um furto num posto de gasolina que 2 pessoas numa motocicleta usando um revólver de brinquedo subtraem o dinheiro do frentista do posto de gasolina e um deles foge, o outro é preso em flagrante e o delegado de polícia, para facilitar a sua atividade investigativa, ou o Ministério Público para facilitar a sua atividade probatória, vão chegar para essa pessoa e falar, te proponho uma delação premiada. Não é para isso que serve a delação premiada. A delação premiada serve e deve ser utilizada naquelas hipóteses em que efetivamente a atividade investigativa se mostra praticamente inviável, impossível, sem que alguém de dentro da estrutura criminosa coopere, forneça elementos para a correta reconstrução histórica dos fatos, punição dos culpados por aquela atividade. Mas vejam, senhores, o risco que nós corremos com uma hiperutilização da delação premiada. Se a passagem de um modelo processual predominantemente inquisitório para um modelo mais fortemente acusatório é uma conquista civilizatória, e não é uma conquista nossa, não fui eu, não é o senhor que está vivo me ouvindo, que eu que dei o meu sangue, você que deu o seu, para obter essas conquistas. São conquistas que começaram há mais de 800 anos, em 1215 com a Magna Carta, que ultrapassaram períodos seculares de processos concentrados, seja primeiro através de um processo canônico, que depois se adapta de forma laica à ideia de uma monarquia absolutista, que assim como no regime de poder quer concentrá-lo todos na mão do monarca, no campo judicial quer concentrá-lo todos na mão de um inquisidor que enfeixa todos os poderes. O professor Julio Mayer diz que a separação de funções no processo penal entre acusar, defender e julgar reproduz, numa estrutura de poder processual, a mesma divisão de poderes utilizadas numa visão macro na atividade estatal. Assim como eu estabeleço poderes autônomos e interdependentes que se controlam mutuamente entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, no processo eu tenho esta separação de tarefas com funções delimitadas, sem concentrar todos os poderes na mão de um único sujeito, entre acusador, acusado e seu defensor e juiz. Mas se um processo devido, se um devido processo legal é aquele que se desenvolve em contraditório, perante um juiz imparcial, em que o acusado tem direito à ampla defesa, em que os atos devem ser públicos, as decisões motivadas, em que a atividade probatória deve ser realizada com provas lícitas, sendo vedadas as provas ilícitas, em que o acusado deve ser considerado presumido inocente e a sua condenação só venha com provas lícitas que superem, além de qualquer dúvida razoável, a presunção de inocência, e que se reconheça, pelo menos nos moldes convencionais, o direito a um recurso a esse acusado, se esse é um modelo de um processo acusatório, um processo garantista, que também deve buscar eficiência, é claro, mas que não pode buscá-la à custa da supressão das garantias, vejam o risco que nós corremos com a delação premiada. Um devido processo é um processo em que a regra é a liberdade e a prisão é a exceção. A prisão é consequência ao final do devido processo legal. O que nós estamos vendo no nosso cenário atual de delações premiadas? Prende-se para que se obtenha a delação depois.
A prisão tem sido utilizada não como uma pena, mas como um instrumento de pressão psicológica para que o preso delate. Tal qual era a prisão quando surgiu, não como sanção, mas como um instrumento para possibilitar que o investigado ficasse à disposição do inquisidor para que esse pudesse obter da própria boca do criminoso a verdade através de uma confissão, ainda que extorquida mediante tortura. Este processo legal, este devido processo, ele é um processo em que o resultado final, a verificação da culpa ou da inocência, decorre de uma atividade probatória, produzida em contraditório e valorada racionalmente por um juiz. O que nós temos com a delação premiada? A superação do processo como um modelo cognitivo, sendo tudo isto substituído pela confissão do acusado, que libera a sua pena e que, ao delatar os corréus, praticamente o processo se transforma numa chancela daquela atividade inicial na fase investigativa, não contraditória, em que o destino dos delatados está praticamente selado. É substituir prova por confissão. Um devido processo se desenvolve perante um juiz natural, com funções nitidamente separadas entre quem julga e quem acusa. O que nós estamos vendo hoje? Uma simbiótica força-tarefa, que mais do que uma força-tarefa de acusação, é uma conjunção de esforços concentrados de magistrados e promotores. Isto equivale a voltar a reunir o Estado numa única função, coisa que se fundiu há séculos, bipartindo o Estado no chamado Estado acusador e Estado julgador, justamente para preservar a imparcialidade do julgador, evitando que ele se contamine psicologicamente ao formular a hipótese a ser investigada e ao formular a acusação. Um devido processo é um processo em que as provas são produzidas no seu curso em contraditório. E por isso que ele é importante. Então, pouco adianta discutir o inquérito é ou não é contraditório. O que importa é o que eu produzo no inquérito, eu posso valorar no processo? O nosso artigo 155 diz que, em regra, não. Mas quem participa de um processo em que houve delação premiada sabe que o que acontece é algo muito distinto. A atividade processual propriamente dita vira um faz de conta, uma chancela de tudo aquilo que já consta das delações. E pouco ou nada resta a defesa fazer. Já se parte de uma pré-concepção, de uma pré-convicção, diante da evidência sensível daquilo que foi delatado, dos valores que foram recuperados, da história que foi contada, e a instrução pouco ou nada serve. Um devido processo, por último, tem uma sentença como condição de liberação da eficácia punitiva, uma sentença transitada em julgado. E hoje, o que vem liberando a punição, e principalmente aos olhos da sociedade? O acordo de delação. A pessoa está presa, delata e continua presa, ainda que num primeiro momento aquela prisão seja uma prisão processual, ainda que se saia de uma prisão como cárcere e se passe por uma prisão domiciliar, mas dá-se a sensação de uma punição imediata ao delito e, portanto, substituo o castigo como pena ao final do processo por um castigo inicial, fruto de um reconhecimento de culpa, independentemente de uma verificação contraditória do acerto ou erro desses fatos. E por último, nós temos um mecanismo para tentar corrigir o erro judiciário, que é o duplo grau, que é a possibilidade de um controle intersubjetivo por um órgão hierarquicamente superior daquela decisão proferida em primeiro grau com um devido processo legal, pois os acordos de delação premiada têm colocado como cláusula a supressão do direito ao recurso. Portanto, se nós pensarmos de um lado num processo acusatório, com liberdade como regra, um processo que se desenvolve em contraditória e ampla defesa, perante um juiz natural, e que a punição só venha depois da sentença e com possibilidade do duplo grau, que deveria ser o nosso processo, pois isso a nossa Constituição nos garante, o que nós estamos vendo com a delação premiada? Um sistema em que a prisão é a regra, as provas são substituídas pela confissão, ao invés de um juiz natural eu tenho uma força-tarefa entre Ministério Público, juiz e polícia, em que não são as provas que levam à condenação, mas o devido processo simplesmente ratifica aquela instrução. A punição é causada pelo acordo e não pela sentença, que não pode ser revista num segundo grau. Ou seja,
A delação nos coloca num sério risco de retrocedermos séculos de conquistas processuais. O drama disso tudo é que, ao que parece, a sociedade tem gostado desse modelo. Há números expressivíssimos da Operação Lava Jato, bilhões recuperados, bilhões. Pessoas que já estão sendo presas, ainda que em prisão domiciliar, mas que passam um certo período presa, dando a sensação de que já estão sendo punidas imediatamente pelos seus fatos. Esse não me parece o modelo de um devido processo legal. Mas é preciso, e este fica um alerta para os senhores que estão vendo essa palestra, que estão estudando e pensando no processo penal, é o que eu tenho cobrado de mim mesmo, que já que nós discordamos desse modelo, que sejamos capazes de criar um modelo garantista mais alternativo que também produza resultados desejados. Talvez não tão rapidamente, talvez não facilmente como está sendo ocorrido agora, mas que sejam resultados justos e resultados que sejam obtidos preservando as garantias fundamentais. Se hoje nós temos um modelo garantista que em certo sentido se mostra ineficiente, a solução não é um modelo eficiente sem garantia nenhuma. Nós devemos procurar a construção de um modelo alternativo que esteja no meio, que assegure garantias, mas que também tenha eficiência. Vejo com preocupação a delação premiada e acho que eventos que possibilitem debater e discutir a delação premiada são muito mais úteis do que simplesmente uma postura de a delação premiada não presta, é inconstitucional, não aceito a delação. Ela está aí, temos que trabalhar com ela. E a partir daí, reduzir os danos da delação e buscar adequar a delação premiada a um modelo garantista. Eu agradeço quem teve paciência por me ouvir por mais de 1 hora, vocês poderão ouvir isto fracionado. Reitero as minhas desculpas por não ter podido participar do evento e fica aqui a minha dica, fica aqui a minha posição quanto à delação premiada. Obrigado por quem teve paciência para me assistir. Um grande abraço.